Oi, pessoal. Vamos ler Electra do Sófocles. Vou tentar seguir na leitura das tragédias gregas as traduções do Torrano. Pela qualidade do texto e também dos estudos que ele faz, né? Aqui nessa edição da editora Minema e Ateliê Editorial, o Torrano, num texto introdutório, faz uma diferença entre o personagem Orestes no Ésquilo, no Eurípides e no Sófocles. No Ésquilo, que foi o que nós lemos primeiro, né, a trilogia Oresteia, você tem um rapaz que recebe um oráculo de Apolo o coagindo, um oráculo coercitivo, né? Ele deve matar aqueles que mataram o pai dele, né? Ou ele não se livrará, ele, Orestes, não se livrará das Erines vingativas do pai. E o Torrano aponta como essa coerção é transformada em desejo. O Orestes passa a querer matar aqueles que mataram o pai dele, porque ele tem... ele perdeu o pai, ele está exilado de casa, e Argos está sob uma tirania, né? Que é a tirania do Egisto. Então essa reunião de motivos faz com que ele deseje vingar o pai, né? Ele se coloca como um agente da justiça de Zeus, um restaurador da ordem. No Eurípides, o Orestes está atormentado pelas Erines, na peça Orestes, né? E nas raras vezes em que ele acorda para delirar, para ver as Erines o ameaçando, quando ele acorda, logo ele fica sabendo que foi condenado à morte pela cidade. E aí, enquanto a Electra fica se lamentando, o Orestes, ele diz para ela parar de se lamentar, porque senão isso vai piorar a punição que ele vai sofrer. O que ele vai fazer? Ele, junto com Pílades, ele vai punir os responsáveis pela desgraça dele. Ele vai, já que Menelau não quer intervir junto à cidade para reverter a condenação dele, e mais do que isso, ele vai assumir o trono de Argos, o Menelau. Então o Menelau precisa sofrer uma punição. E de que forma vai ser punido? Helena vai ser morta, porque Helena sendo morta, vai ser uma punição para o Menelau. E matando Helena, o Orestes não vai estar matando ninguém da própria família, então não vai estar piorando os motivos, né, para as Erines punirem ele. E ele vai estar punindo alguém que é responsável pelo sofrimento de muitos gregos, por ela ter provocado a guerra. Então, na peça Orestes, esse personagem ele vai em busca de uma justiça que visa punir aqueles que destruíram o palácio de Argos e também causaram um sofrimento enorme na Grécia. E essa busca de justiça que ele vai fazer em contraponto à cidade, a justiça que a cidade encontrou pro caso dele, que é condená-lo à morte. Então aí no Eurípides você tem um Orestes em contraponto à cidade.
Não como é em Ésquilo, um Orestes que não tem contraponto à cidade. Você tem no Ésquilo o contraponto entre as Erines e o Oráculo, e o Apolo, né? No Eurípides não. Você tem o Orestes contra a cidade, que ele tem uma ideia de justiça. Aqui no Sófocles, você tem o Orestes, ele não é perseguido pelas Erines. As Erines aparecem porque Electra as invoca. A Electra invoca as Erines para punir Clitemnestra, né? Aqui na peça Electra você vai ter o Orestes dizendo do oráculo que ele recebeu do Apolo, um oráculo muito claro, que não fala dele como sendo perseguido pelas Erines, mas dá as instruções de certinho como o Orestes deve punir aqueles que mataram o pai dele, um oráculo muito claro, e você vai ter o Orestes cumprindo o oráculo, né? Matando a mãe e o Egisto, como se fosse um militar. E o Orestes, você tem aqui o Orestes não um personagem hesitante, como um personagem perplexo, como é no Eurípides, né? Ele fica perplexo diante do avô, diante de Menelau, né? Não, aqui você tem um personagem decidido, que teve instruções muito claras no oráculo e vai executá-las. E na peça você vai ter um personagem que vai atuar em favor da cidade, porque a ação dele de matar Clitemnestra e Egisto não pesa como matar a própria mãe, mas pesa como matar a traidora do trono de Argos. Então a ação dele é vista como uma boa ação política, né? Aqui no Electra. Só para você ver, aqui já é na parte do estudo da Beatriz de Paoli, a diferença do oráculo nas Coéforas para o oráculo aqui na Electra. Coéforas do Ésquilo, né? E Electra do Sófocles. Aqui nas Coéforas: não nos trairá o oráculo plenipotente de Lóxias, ao impelir a este perigo com muitos brados e ao proclamar tormentosa ironia no cálido fígado, né? Não mente o oráculo que diz que devemos vingar, que matou nossos pais, e nos ameaça com as Erines, com a perdição, né? Com a ironia. Se não punir os culpados de meu pai, dando-lhes por sua vez a mesma morte. Me disse que em minha própria pessoa eu pagaria com muitos tristes males, feito um touro sem bens por castigo. Se eu não matar meu pai, se eu não matar minha mãe, eu vou... Se eu não fizer com a minha mãe a morte que ela causou ao meu pai, eu vou pagar com muitos tristes males. Uma coisa que a Beatriz Paoli aponta é que o Orestes parece que recebeu o oráculo e não consultou o oráculo, né? Porque isso até combina com o fato dele se sentir um agente da justiça de Zeus, um agente compelido a fazer a justiça e que ele acaba desejando fazer a justiça, né? Agora aqui no Electra, olha como é.
Eu, quando fui suplicar ao oráculo Pítico para saber de que modo faria por meu pai justiça junto daqueles que o executaram, Febo me respondeu tal qual já saberás. Inerme de escudo e de tropa, eu mesmo doloso com mão justa levar imolações. Então aqui, ele foi suplicar ao oráculo, não recebeu simplesmente o oráculo. E ao ir suplicar, ele teve uma resposta. Né? Você tem o Orestes em todas as peças, né? Não, você tem o Orestes aqui, o Orestes em todas as peças, como como alguém que tem interlocução com Apolo. Também tem interlocução com as Erines, tem interlocução também com os nomes ínferos. Aqui expressa a interlocução dele com Apolo, né? Ele foi suplicar a Apolo sobre como fazer justiça para o pai, e ele respondeu e recebeu a resposta certinha do que deveria fazer. Inerme de escudo de tropa, sem escudo e sem tropa. Eu mesmo doloso, com dolo, com intenção de fazer, com mão justa, né, agindo de forma justa, levar imolações, né, fazer os sacrifícios. Então aqui tem um oráculo claro, que não precisa ser interpretado, e ele também não está recebendo, não está tendo a coerção do Deus. Ele foi perguntar para o Deus como ele pode vingar o pai. Ele não está tendo a coerção do Deus para fazer. Aqui você então tem um Orestes que ele tem a intenção de fazer, de vingar o pai, pergunta para o oráculo como fazer e recebe uma resposta que, ao lhe dar as instruções, o autoriza. Ele não está sendo ameaçado, né, se não fizer, diferente nas Coéforas, em que ele é ameaçado pelas Erines. Então ele como que recebe a ajuda de Apolo, meio que como que para salvar a si próprio das Erines que já o atormentam, né? E ao receber esse oráculo, ele já encontra uma forma de não só se livrar do problema que ele está enfrentando, como das Erines, como resolver outros problemas, né? Voltar a ter sua casa, livrar Argos da tirania. Então vamos lá, vamos começar. Prólogo. Começa com o preceptor falando para Orestes, tá? Ó filho do condutor de tropa a Troia, Agamemnon, tu agora presente podes olhar o que sempre foi o teu empenho. Eis a antiga argólida de tuas saudades, o bosque da aguilhoada filha de Inaco. Orestes, eis do deus matador de lobos a praça Lupina, e à sua esquerda eis o ínclito templo de Hera, aonde viemos. Dize que avistas a multiáurea Micenas, e este lar dos Pelópidas multidestruído, donde após a morte de teu pai outrora, eu te recebi de tua consanguínea irmã. Transportei são e salvo, e dei o sustento até a idade de vingares a morte do pai. Agora, Orestes e tu, caríssimo hóspede Pílades, deveis decidir logo o que fazer, pois já nos move brilhante luz do sol.
os claros gorjeios das aves da aurora. E noite benévola abandonou os astros. Antes que os varões saiam de casa, ambos ponde-vos de acordo, porque já estamos onde já não cabe o receio, mas a ação. O preceptor, então, mostra para Orestes a Argólida, filha de Ínaco, a ninfa Io, que foi perseguida por Hera, né, que tinha ciúmes dela com Zeus. Cada rio do Peloponeso tem um mito para ele, né? Io é o nome de uma deusa e de um e Ínaco é o nome de um rio, né? O preceptor está mostrando a Argólida para Orestes, falando de Apolo, que é o deus matador de lobos, mostrando a Praça Lupina, o templo de Hera, onde eles foram, né? E ele está falando para Orestes dizer o que ele está vendo, a Micenas, né, multiáurea, e o palácio dos Pelópidas destruído. O preceptor diz que após a morte do pai dele, do Orestes, ele o recebeu o Orestes da irmã dele. E levou Orestes e guardou Orestes, cuidou dele, né? Até ele poder vingar o pai. O preceptor, então, é o preceptor do Orestes. É aquele que o recebeu quando foi tirado de casa. Recebido pela irmã. Para não ser morto, né? Talvez por Clitemnestra. E aí, depois do preceptor então se apresentar como aquele que cuidou do Orestes, ele chama o Orestes e o Pílades para decidirem o que fazer, pois está amanhecendo. Diz Orestes: ó caríssimo varão servo. Então, o que parece é que eles estão voltando para Argos agora, né? O preceptor está trazendo Orestes de volta para Argos. Ó caríssimo varão servo, mostras claros sinais de que tens nata bondade conosco. Tal qual cavalo de raça ainda que velho, nos terríveis perigos não esmorece ânimo, mas tem retas orelhas. Do mesmo modo, tu nos exortas e mesmo segues primeiro. O Orestes está mostrando que o preceptor exorta a ele a fazer algo, mas segue primeiro, né? Não deixa o Orestes sozinho, né? Assim é que darei o meu parecer, e tu, com tua sagaz oitiva de minhas palavras, se algo não alcanço o ponto, harmoniza. Escute-me. Se eu disser alguma coisa fora do ponto, você me harmoniza. Eu, quando fui suplicar ao oráculo pítico para saber de que modo faria por meu pai justiça junto daqueles que o executaram, Febo me respondeu tal qual já saberás. Inerme de escudo e de tropa, eu mesmo, doloso, com mão justa levar imolações. Quando então um tal oráculo ouvimos, tu, vindo
quando a ocasião te conduz a esta casa. Conhece já toda a façanha, para que saibas e nos anuncies claro. Com velhice e longo tempo não te reconhecem nem suspeitam as cães. Serve-te desta fala, que és forasteiro e vens de Fanoteu, varão fóssil que és o mais leal dos aliados militares. Anuncia proferindo o juramento que Orestes morreu por sorte coerciva, porque rolou do carroçante carro nos jogos pítios. Tal seja tua fala. Então é um plano para eles entrarem no palácio, né? Como ele deve, o que ele deve falar para os que estão no palácio, aproveitando que ele é velho e que ele não vai ser reconhecido, falar que inventar uma história sobre si, né? De que vem de que é um fóssil, é um aliado militar e que Orestes morreu. Nós, conforme oráculo, após coroar tumba do pai, com poções e cachos de cabelos, veremos por via de volta trazendo urna de bronze nos braços, que tu sabes oculta algures na moita para enganá-los com a doce notícia de que o meu corpo se foi no fogo, já consumido e reduzido a cinzas. Então, o Orestes diz que vai seguir o oráculo. Primeiro ele vai oferecer um cacho do cabelo dele para o pai e também poções, né? E ele vai voltar do túmulo do pai com uma urna de bronze. Para ele mostrar, para o preceptor mostrar para os da casa que ali estão as cinzas do Orestes, né? Que me importa se morto por fala, salvo-me nos feitos e ganho glória. Quer dizer, você pode falar que eu estou morto, se a minha salvação está no que eu fizer, né? Não me parece mal a lucrativa fala. Quer dizer, ele está falando que não tem problema você mentir, né? O importante é a fala que vai salvá-lo e dar-lhe glória. Já muitas vezes vi também os sábios na palavra nula mortos. Mas quando voltam ao lar, eles são mais honrados. Assim creio por esta palavra ainda vivo brilhar como astro a inimigos. Mas, ó terra, pátria e deuses locais. Agora ele está se dirigindo à terra, pátria e aos deuses. Acolhei-me com boa sorte nesta via. Tu, ó casa paterna, pois venho a ti justo purificador enviado por deuses. Ele se coloca como um justo purificador enviado por deuses. Ele não tem dúvida, né, do que ele vai fazer. Ele vai cumprir uma tarefa de purificar a casa e livrar a cidade de um mal. Não me havieis sem honra desta terra, mas antigo dono restaurador da casa. Ele é um antigo morador da casa, um antigo dono da casa que vai voltar para restaurá-la. Assim tenho dito, cabe a ti, ancião, pôr-te a caminho e cumprir o dever. Vamos nós dois, ocasião a melhor presidente de toda a ação dos varões.
Electra. Ió moi mísera. Preceptor. Parece que eu vi alguma servente lamuriar lá dentro da casa, filho. Será que é a mísera Electra? Queres aguardemos e ouçamos os gemidos? Não, antes que as ordens de Lóxias nada façamos e assim comecemos. Vertamos poções do Pai. Tudo bem, ouvimos um grito, pode ser Electra, mas vamos seguir com o plano. Oferecer as poções e os cachos de cabelo ao Pai, e aí executar o plano. Penso que isso traz a vitória e o poder dos atos. A Electra. Ó luz pura, ó ar par da terra, ouviste muitas nênias pranteadas, muitos golpes recebidos em meu peito sangrento, ao ir-se a noite sombria. Cuidados de noites vígeis, ar do leito em triste casa. Sabe quanto pranteio mísero, Pai meu, que na terra bárbara o cruel Ares não hospedou. Minha mãe e seu pai no leito, Egisto, o racham com machado cruel, qual lenhador a carvalho. Nenhum outro pranto senão o meu se produz por ti, ó Pai. Só ela chora pelo Pai, segundo ela. Tão ultrajado e mísero morto. Mas não cessarei o pranto e hórridos gemidos, enquanto os fulgentes raios dos astros e este dia eu vir. Tal como o rouxinol felicida, em pranto, ante estas paternas portas, não sem ecoar a todos. Ó casa de Hades e de Perséfone, ó Hermes Quitônio, senhora praga, veneráveis filhas de deuses erines, vós vedes os mortos sem justiça, vinde vós a ludibriados do leito, socorrei, puni a morte do nosso Pai, e enviai-me o meu irmão, pois a sós não mais suporto o contraposto fardo de dor. Um lamento de Electra, falando dos sofrimentos dela, enormes. Do que aconteceu, do assassinato do pai dela, perpetrado pela própria mãe. Ela diz que não vai parar de gemer. Ela diz que é a única a chorar por ele. E ela invoca Hades, Hermes Quitônio, as Erines, para que a assassina do pai dela seja morta, né? Pague pelo que fez. E ela pede também o retorno do irmão. Aqui já mudou pro Parado, né? A gente volta no próximo vídeo.